Para muitos, é um mistério como funcionam os fones de ouvido sem fio. Com fones de ouvido com fio, faz sentido que a eletricidade flua do seu smartphone através do plug, suba pelo emaranhado de fios e chegue aos fones de ouvido. Mas com fones de ouvido sem fio, como o áudio da sua música ou podcast favorito é transmitido do seu smartphone pelo ar até esses fones de ouvido sem fio? Bem, neste episódio, vamos responder a uma parte dessa pergunta. Os fones de ouvido sem fio são incrivelmente complexos e dentro desses pequenos fones de plástico existem 9 tecnologias distintas que vamos explorar. Essas tecnologias são o alto-falante, codecs de áudio, Bluetooth, o sistema em um chip ou SoC, a placa de circuito impresso ou PCB, acelerômetros, a bateria de íon de lítio, MEMS, microfones e cancelamento de ruído. Cada um desses tópicos é bastante complexo e por isso dedicamos um episódio para cada tecnologia, em vez de colocar todas as 9 tecnologias em um único filme de longa-metragem. Aqui, como você já deve ter percebido pelo título e pela miniatura deste vídeo, vamos focar nos codecs de áudio e explorar como as ondas sonoras podem ser representadas digitalmente usando apenas um monte de números. Este vídeo será dividido em 4 partes. Primeiro vamos abrir estes Apple AirPods 2 e explorar os diferentes componentes e onde eles estão localizados. Em seguida, apresentaremos uma visão conceitual do funcionamento desses fones de ouvido. Depois, vamos explorar o básico de como o áudio ou as ondas sonoras da sua música favorita podem ser representados como informação digital usando apenas números. Por fim, vamos te apresentar um conjunto de detalhes cada vez mais complexos que vão complementar essa explicação, junto com uma breve discussão sobre formatos audiófilos. Então vamos começar. Existem vários tipos de fones de ouvido sem fio e fones intra-auriculares sem fio, mas todos utilizam os mesmos princípios e tecnologias. Aqui está um par de Apple AirPods 2 que decidimos abrir e usar como nosso exemplo. Uma coisa a se notar é que abrir esses AirPods é muito mais difícil e destrutivo do que mostramos nessas animações. Há muita cola dentro e se você tentar isso em casa com seus fones, provavelmente eles não funcionarão depois. Fizemos isso para você não precisar. Vamos olhar por dentro agora. Por baixo da peça externa de plástico e da tela de proteção contra a poeira, temos uma capa protetora de borracha, junto com um sensor óptico. Abaixo dessas camadas de proteção está o alto-falante que gera o som, com seus 4 componentes principais: o diafragma, a suspensão ou aranha, a bobina móvel e o ímã. Atrás do alto-falante, encontramos alguns circuitos incrivelmente complexos, dobrados em um pacotinho minúsculo. Vamos retirar esse circuito e ver o que faz os fones de ouvido funcionarem. Esse circuito é basicamente 3 placas de circuito impresso separadas, cuidadosamente dobradas dentro do fone de ouvido, com fios flexíveis, conectando-as para formar uma única placa. Nesta placa superior, que está colada na parte de trás do alto-falante, encontramos 2 pontos onde o alto-falante se conecta, junto com um microchip maior que gerencia a conectividade Bluetooth e decodifica o fluxo de áudio compactado enviado pelo smartphone. Também temos um conjunto de acelerômetros, junto com um SoC programável. Esta placa de circuito está conectada e dobrada sobre uma segunda placa de circuito, que contém um chip de processamento de áudio estéreo de baixo consumo, ou codec de áudio. Também está conectado ao circuito um cabo flat para antena, que fica ao lado da bateria. Um microfone na parte traseira do fone, usado para redução de ruído, e uma terceira placa de circuito conectada à bateria. Abaixo da bateria, há uma pequena placa de circuito adicional que abriga o microfone MEMS principal, que tem aproximadamente o tamanho de um grão de arroz. E abaixo disso está uma malha protetora contra a poeira, junto com os contatos para carregar os fones de ouvido. É realmente impressionante a quantidade de engenharia envolvida para tornar esses fones de ouvido tão leves e incrivelmente pequenos. Agora que conhecemos o interior dos fones de ouvido, vamos explicar seu funcionamento.
Ao ligar seus fones de ouvido sem fio, já pareados perto do smartphone, um canal Bluetooth é criado para enviar informações entre eles. Assim que você começa a reproduzir música ou um podcast, seu smartphone pega os dados de áudio do chip de armazenamento flash, descompacta o áudio e armazena na memória de trabalho do seu celular. Esse áudio é representado digitalmente como uma longa sequência de números, e para enviá-lo aos seus fones de ouvido, seu smartphone comprime e divide as informações em pacotes de acordo com as especificações do Bluetooth. Em seguida, seu smartphone converte esses pacotes em ondas eletromagnéticas ou fótons e envia os dados para os fones de ouvido pela conexão Bluetooth. Os fones de ouvido recebem, desmontam e descompactam os dados, convertendo-os em longas sequências de valores. Esses valores são então enviados para o codec de áudio, que converte os valores digitais em uma forma de onda elétrica analógica. Essa forma de onda é então enviada para a bobina de voz, que está conectada à parte de trás do diafragma. A bobina de voz se move para frente e para trás, dependendo da forma de onda recebida, assim movendo o diafragma, que por sua vez cria ondas de pressão no ar. Essas ondas de pressão são percebidas pelo seu ouvido e interpretadas como som pelo seu cérebro. Mas espere, o que é um codec? Bem, codec significa codificação e decodificação, e em geral é um software ou hardware que converte dados ou informações de um formato para outro, comprimindo ou descomprimindo os dados. No cenário que acabamos de mencionar, o codec de áudio converte os dados da música ou do podcast de um conjunto de valores ou números digitais para uma forma de onda analógica. Este é o processo de decodificação do áudio. Nesse cenário, o codec realiza uma conversão de digital para analógico, ou DAC. No entanto, codecs de áudio também podem fazer o inverso, codificando o sinal analógico do microfone em um conjunto de valores digitais, o que é uma conversão de analógico para digital, ou ADC. Os codecs são usados em toda a tecnologia que utilizamos para converter certos tipos de dados em outros tipos, enquanto comprimem ou descomprimem esses dados. Na verdade, este vídeo que você está assistindo foi baixado como um arquivo de vídeo compactado, e o codec de vídeo está descompactando ativamente os dados deste vídeo enquanto você o assiste. Agora que temos uma visão conceitual, vamos dar uma olhada em como uma forma de onda sonora analógica pode ser transformada e representada por uns e zeros. Aqui está uma forma de onda de áudio analógica. Ela tem alguns picos e vales. Ela é incrivelmente detalhada e, dependendo da duração do arquivo de áudio, pode se estender bastante. Então, como você transforma essa forma de onda de áudio em uma longa lista digital de números? Você pode pensar que isso envolve uma matemática maluca, com um monte de senos e cossenos, além de equações multivariáveis, mas, na verdade, é bem menos complicado do que parece. Na verdade, a forma de onda de áudio analógica é colocada em um gráfico, e todos os valores pelos quais ela passa, em um intervalo de tempo definido, são colocados em uma lista de valores. É só isso. A versão digital da forma de onda de áudio é apenas uma longa lista de valores ou pontos pelos quais a forma de onda passa. E nesse cenário, vamos ter 23 microsegundos entre cada ponto de dados. Quando a informação digital ou a longa lista de números é inserida no codec de áudio, o codec de áudio plota todos os pontos no gráfico, conecta os pontos e suaviza a linha entre eles. E envia a forma de onda analógica para o alto-falante que gera o som. Na verdade, se você abrisse um arquivo de áudio em algum software de edição de áudio e desse um zoom, veria todos os pontos que constituem o áudio. Um arquivo de música ou os dados de um podcast não são uma forma de onda analógica como essa, mas sim um longo conjunto de pontos igualmente espaçados com seus respectivos valores. O processo de transformar uma forma de onda analógica em um conjunto de números é chamado de digitalização, ou conversão de analógico para digital. Esse é o conceito básico. Em seguida, vamos adicionar mais alguns detalhes e depois detalhes ainda mais complexos.
Mas antes disso, vamos falar rapidamente sobre o patrocinador deste vídeo, PC Dellway. Esses fones de ouvido contêm uma placa de circuito impresso rígida flexível, onde certos segmentos são flexíveis e capazes de dobrar, enquanto outros são rígidos e podem suportar circuitos bastante complexos. A PCBWay oferece todos os tipos de serviços de prototipagem e fabricação de PCBs, incluindo essas PCBs rígidas flexíveis, PCBs de alumínio, PCBs com dezenas de camadas e PCBs projetadas pelo seu filho, que são usadas com botões para acender um LED ou esse cubo de LED. A PCBWay também oferece serviços completos de montagem de PCBs para ajudar você a montar seus circuitos. Confira no link do site deles abaixo. Vamos seguir em frente e mergulhar nos detalhes de como o som é representado digitalmente. Dois pontos principais precisam ser tratados nesse sistema. Primeiro, neste gráfico, o eixo X representa o tempo. E como mencionamos, cada ponto de dados ou amostra da forma de onda de áudio analógica está separado por 23 microsegundos. Se quiséssemos, o espaçamento poderia ser menor, digamos 1 microsegundo entre os valores ou amostras, o que resultaria em 1 milhão de amostras por segundo, ou uma taxa de amostragem de 1 milhão de hertz, e isso resultaria em áudio. Arquivos que teriam mais de 100 megabytes para 60 segundos de áudio. Então, por que 23 microsegundos? Bem, a resposta curta é que o espaçamento entre cada ponto de dado depende diretamente da capacidade do ouvido humano médio de perceber o som. O ouvido humano pode ouvir sons de até cerca de 20 kHz, ou uma onda a cada 50 microsegundos. Se as ondas estivessem mais próximas assim, o som teria uma frequência mais alta que os humanos não conseguiriam ouvir. Cientistas e engenheiros decidiram não se preocupar muito com frequências que os humanos não conseguem ouvir. Então, para capturar uma forma de onda com frequência máxima de 20 kHz, são necessários 2 pontos de dados por onda completa. E assim, eles usam um ponto de dados a cada 23 microsegundos, o que equivale a uma taxa de 44,1 kHz ou 44.100 amostras por segundo. Observe que essa taxa de amostragem ou frequência de amostragem de 44,1 kHz é a taxa mais comum para áudio gravado, como músicas e podcasts, e 48 kHz é a segunda taxa de amostragem mais comum. Porque esse número é pouco mais que o dobro da frequência da audição humana. Bem, você pode encontrar esses detalhes junto com explicações de por que a música tocada pelo telefone sempre soa terrível e pontos mais detalhados sobre o teorema de Nyquist e Aliasing nos comentários do criador. Além disso, ficaríamos muito gratos se você pudesse tirar um segundo para nos dizer o que achou deste vídeo nos comentários abaixo. Saber se você achou alguma parte confusa, chata, muito interessante, se tem ótimos gráficos ou qualquer outra coisa, é extremamente útil e nos ajuda a melhorar nos próximos vídeos. Então, muito obrigado! Vamos voltar à nossa longa lista de valores digitais que representam a forma de onda analógica. Nossa próxima pergunta é: como representamos esses valores em binário? Ou, basicamente, quantos uns ou zeros vamos usar para cada amostra? Vamos tentar representar cada amostra usando um único bit, seja 1 ou 0. Para fazer isso, vamos pegar a forma de onda original, atribuir a cada amostra 1 ou 0, e aqui temos os dados digitais resultantes. Mas quão precisa é nossa conversão de analógico para digital? Para verificar, nós remontamos o gráfico usando esses valores, uns aqui em cima, zeros aqui embaixo, e suavizamos a linha entre os pontos. Agora temos uma forma de onda analógica criada a partir dos dados digitais que foram criados a partir da forma de onda de áudio original, e essa recriação não se parece em nada com o áudio original. E assim, um bit não é suficiente. Então, vamos supor que usamos 2 bits, o que significa que cada amostra pode ser um de 4 valores diferentes. Vamos pegar o áudio original, arredondar cada valor para o equivalente mais próximo de 2 bits, e aqui temos o longo conjunto de valores.
Ao recriar o áudio, nós novamente colocaríamos todos os pontos no gráfico, suavizaríamos a linha, mas ainda assim fica bem ruim, pois não corresponde realmente à forma de onda original. Na verdade, a questão é: qual é o número ideal de valores no eixo vertical necessário para representar com precisão a forma de onda do áudio original? E a resposta é que isso varia, mas um CD de áudio, por exemplo, usa 16 bits para cada amostra. Com 16 bits, isso significa que há 2 elevado a 16 ou 65.536 valores diferentes ao longo do eixo Ibbruson. Ou, usando um jargão técnico, dizemos que nosso arquivo de áudio tem uma profundidade de bits de 16 bits. O processo de transformar um sinal analógico em um conjunto de valores é chamado de quantização, e atribuir bits a cada valor é chamado de modulação por código de pulsos. Além disso, uma profundidade de bits de áudio de 16 bits é bastante comum. No entanto, arquivos de áudio de maior qualidade usam 24 ou 32 bits por amostra ou mais. Ok? Então, se você veio a este vídeo querendo saber sobre MP3, AAC, WAV, FLAC ou outros formatos de arquivo de áudio, vamos falar brevemente sobre eles aqui. Os dados de áudio digital, que são essa longa lista de valores de 16 bits a 44,1 kHz, não são comprimidos e ocupam muito espaço, cerca de 10 megabytes e meio para cada 60 segundos de áudio em 2 canais. Arquivos MP3 a 320 kilobits por segundo em estéreo reduzem o tamanho do arquivo para cerca de 2,4 megabytes, processando cada milissegundo do áudio e encontrando elementos no áudio não comprimido que os humanos não conseguem ouvir direito. Esse algoritmo psicoacústico encontra elementos no áudio que têm sons de volume excepcionalmente baixo, sons de frequência muito alta ou sons muito próximos uns dos outros, que a compressão MP3 descarta, economizando espaço e tornando um formato de compressão com perdas. Formatos de compressão sem perdas, como a LAC ou FLAC, não descartam nenhum dado, mas sim comprimem os dados encontrando padrões ou dados redundantes e representando esses padrões de forma mais eficiente do que quando o áudio está descomprimido. Mas compressão de arquivos é um tópico complexo e estamos planejando vídeos inteiros dedicados só a esse assunto. Como mencionado na introdução, existe muita tecnologia envolvida nesses fones de ouvido sem fio. Até agora, já fizemos vídeos sobre esses tópicos e estamos trabalhando em vídeos para explicar esses outros assuntos. Então, se você tem interesse em entender completamente como funcionam os fones de ouvido sem fio, confira esses vídeos na nossa página do canal, inscreva-se e ative o sininho para ser notificado quando lançarmos novos vídeos sobre esse assunto. Como de costume, há ainda mais detalhes nos comentários do criador que podem ser encontrados nas legendas em inglês do Canadá. Mais uma vez, obrigado a PCB Blueway por patrocinar este vídeo, assim como aos nossos patrocinadores do Patreon e membros do YouTube por nos ajudarem a produzir esses vídeos. Obrigado por assistir. E por fim, lembre-se sempre de considerar a simplicidade conceitual, mas a complexidade estrutural no mundo ao seu redor.